eu gostaria de pedir para que vocês se posicionassem de pé, para a gente, de uma forma bem formal mesmo e respeitosa, dar início ao nosso evento. Tá bom? Por favor. As margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, as sedes da justiça clava forte, verás que o vinho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Maravilha, gente. Muito obrigada. Eu queria convidar agora a grande idealizadora desse evento, a que nos proporcionou ter esse contato direto com essa fera que a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Monique, por favor. Bom dia, queridos. É muita satisfação ter todos vocês aqui hoje. Muito obrigada, senhores e senhoras, que estou vendo várias mulheres aí. Inclusive, quando algum homem comprava o ingresso, eu falava, já leve sua esposa. Já comprou da sua esposa também? Porque eu queria também que vocês, mulheres, estivessem aqui, porque esse assunto também é para a gente, né? Sejam todos bem-vindos. Vou fazer uma rápida apresentação dos organizadores desse evento, que sou eu, Monique Benetton, e o Felipe Benetton, que é meu esposo, tá certo? Eu sou nascida e criada em Itaguaí, no Rio de Janeiro, e moro em Manaus desde 2004. Então, eu já sou amazonense também, né? Trabalho na empresa Amazonaves Táxi Aéreo, sou gerente de controle de manutenção de aeronaves. E sou formada em Tecnologia e Processamento de Dados pela Universidade Estadual de Goiás e cursei Administração pela UFAM. Porém, me formei na Universidade Católica de Anápolis, que eu passei o último ano lá.
Felipe Benetton, nascido em Piracicaba, interior de São Paulo, né? Mora em Manaus desde 2009. Faz parte do quadro da briosa Polícia Militar do Estado do Amazonas. Estudante de Direito na Universidade Paulista. O sonho era dele, eu ajudei a concretizar, viu? Eu tenho um breve histórico desse evento, que eu vou ler para vocês, porque a gente não pode passar em branco essa parte, porque foram vários meses essa trajetória, e é uma luta, viu? Não é fácil, não. Em 2018, decidimos, como cidadãos brasileiros, fazer parte da maior campanha política realizada pelo povo brasileiro. Sem dinheiro de partidos ou político, criamos o grupo de amigos do WhatsApp. E, com o nosso próprio dinheiro, atuamos ferrenhamente na eleição do presidente Jair Bolsonaro. Veiculamos mais de 20 outdoors na cidade de Manaus, distribuímos mais de 30 mil adesivos, ficamos aí no sol e na chuva também alguns dias. Mas foi com bastante gratidão pelo resultado que nós tivemos. Em virtude de acompanhar a luta de Benê Barbosa pela manutenção do nosso direito à legítima defesa desde a época do Estatuto do Desarmamento, em 2003, e o referendo, em 2005, ousamos sonhar com o dia de hoje e trazer para a cidade de Manaus e aos senhores valiosas informações sobre esse assunto. Por volta de maio de 2019, conversamos com Jorge Mussa, dá um tchauzinho, por favor. E por mais de 7 meses, era isso, o nosso sonho e nosso amigo Jorge Mussa. Viu? Você deu o primeiro passo com a gente. Recebemos diversos nãos nessa trajetória, viu, senhores? Porém, com muita luta, conseguimos formar um time de 16 apoiadores, não necessariamente da área de segurança, porém todos com forte desejo de divulgar esse assunto para nós brasileiros, que é tão importante. Então, essa é a nossa pequena apresentação do dia de hoje. E, como esse dia é muito especial pela presença do Benê Barbosa, eu não vou falar mais nada, para a gente não gastar mais tempo. Quero apresentar o professor Benê Barbosa. Ele é bacharel em Direito, especialista em Segurança Pública, atua desde a década de 90 para garantir às pessoas honestas o direito de defesa e o cumprimento da lei, a liberdade de possuir armas de fogo. Fundador do movimento Viva Brasil, integrou a Frente Parlamentar pelo Direito à Legítima Defesa e se tornou um dos maiores coordenadores da campanha vitoriosa do não ao referendo em 2005. Autor de diversos artigos em jornais, livros, revistas nacionais, livros, que está sendo lançado mais um, certo? E convidado com frequência para audiências públicas no Congresso Nacional. Então, com vocês, professor Benê Barbosa. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui em Manaus pela primeira vez. Estou adorando a cidade, né? Achei um pouco fria, mas é boa. Queria agradecer, né, obviamente, primeiro a vocês que estão aqui hoje, né, num sábado de manhã, né, vendo uma palestra, né, se interessando a se aprofundar mais para um assunto, né? E o agradecimento principal, óbvio, né, vai para os organizadores aqui desse evento, a Monique e o Felipe, os apoiadores, né, porque eu sei, né, o quanto é difícil, né, fazer um evento desse, quando não se tem dinheiro disponível, né? Então, buscar apoiadores, né, receber esse apoio, né, quando, em tese, né, não se dá nenhuma vantagem, né, e, infelizmente, a gente tem lógico, vou generalizar aqui, mas não é geral, mas, via de regra, a gente tem uma classe de empresários que não se importam muito com algumas coisas, né, a não ser que isso traga uma vantagem direta e imediata, né? Não conseguem enxergar um pouquinho mais longe, muitas vezes, perceber que o ganho pode ser muito maior e não é um ganho diretamente financeiro, né?
Então eu sei o quanto é difícil, né? Foi muito tempo de tratativa, né, Monique? Né? Uma correria lascada, né? E eu fiquei muito feliz, né? Eu fiquei muito feliz com o resultado que está tendo esse evento, né? O resultado que está tendo toda essa minha vinda para cá, né? Com uma seriedade da organização e um carinho da organização muito grande e que poucas vezes eu acabo tendo, né? Eu já enfrentei muito evento complicado pela frente, né? Por falta de organização, né? Ou até mesmo por desleixo com o palestrante, né? E aqui foi impecável, né? Não tenho palavras aí para agradecer. Então vamos começar a nossa palestra, vamos fazer aí uma viagem sobre esse tema, né? Indo, né? do óbvio, né? O direito que o cidadão tem de se defender, né? Até o quanto isso é importante, né? No direito à defesa da liberdade, né? Que inclusive é muito mais importante até do que a autodefesa, muito mais profundo que a autodefesa. Opa, está desligado aqui. Vamos lá. Foi. Uma coisa que acontece muito comumente, tá? E é proposital, que é o desvirtuamento do significado das palavras. Então, uma palavra que tinha um significado muito claro no passado, ela passa a ser deturpada para que tenha outro significado e, com isso, se alcance algum objetivo, muitas vezes, espúrio, né? Ou não bom. E esse aqui foi uma delas, né? Então, assim, quem acha que o Brasil tem um problema de violência? Ninguém acha que tem violência no Brasil? Isso é um problema? Quem assistiu minha palestra não vale. Né? Então, vamos lá. Violência. A definição é ação ou efeito de empregar força física ou intimidação moral contra alguém, contra alguma coisa. Se eu pegar uma cadeira, quebrar ela aqui no chão, foi um ato violento? Foi. Não deixa de ser. Né? Mas, violência é uma abstração. Tá? É um conceito genérico que você não consegue concretizar. Ele é muito subjetivo, extremamente subjetivo. Porque, muitas vezes, a violência, ela parte não de quem conduz o ato, mas de quem entende aquele ato. Não tem gente que acha que piada é violência? Fez uma piada, estou ofendido, foi uma violência. Afinal de contas, eu sou velhinho de barba branca, ofender os velhinhos. Meu Deus, tem que processar, tem que prender esse criminoso. Olha só como é abstrato esse conceito. E esse é o problema quando você substitui as palavras. Eu uso sempre essa comparação para a gente falar as diferenças, o que é violência e o que não é, né? Então, vamos lá. Primeiro, o cão pastor. Segundo, o lobo. Vocês já perceberam como eles são parecidos? Então, os dois são canídeos, os dois têm o corpo repleto, coberto de pelos, os dois são quadrúpedes, os dois são carnívoros, os dois têm dentes afiados e os dois têm capacidade para a violência. Os dois. Então, o que difere, de fato, um lobo de um cão? É como ele utiliza essa capacidade para a violência. Qual deles ataca a ovelha? É o lobo. Então ele usa essa capacidade para a violência para atacar a ovelha. E o cão pastor? Usa a mesma capacidade para a violência para defender a ovelha. Esse é o problema de você conceituar a violência como um problema geral. Porque quando você diz violência é sempre um problema, todo tipo de violência precisa ser combatido, o que você está fazendo é dizer, por exemplo, que essas pessoas, policiais militares do Amazonas,
ou policiais civis que sejam, que possuem capacidade para a violência, óbvio, ou uma cidadã que compra uma arma para sua defesa, faz lá um curso, que também tem a capacidade para a violência, é tão parte do problema quanto o cara que tem uma arma e tem a capacidade para a violência para atacar a sociedade. A diferença, de novo, é que esse usa a sua capacidade para a violência, que é intrínseca do ser humano, para atacar os outros grupos. E esses grupos usam a sua capacidade da violência para defender a sociedade. Então, o problema do Brasil nunca foi violência. O problema do Brasil é criminalidade. E criminalidade não é uma abstração. Crime é um fato concreto. Você tipifica. Matar alguém, crime, ponto. Não existe abstração. E quem mata alguém é um criminoso. O criminoso tem uma persona, é uma pessoa, é um ser que precisa ser punido pelo seu crime. Como é que você pune a violência? Não existe forma. Então, isso é o primeiro passo, para a gente entender, tá, por que sim, o cidadão tem que ter acesso à arma de fogo para sua defesa e defesa da sociedade. Legítima defesa, né? Então, esse aqui foi um flagrante, não sei se vocês conhecem essa foto, né, que esse leão foi morto por esse búfalo. Né, ele atacou o bando dos búfalos e foi morto por esse búfalo. Alguém pode condenar o búfalo a se defender do leão? Ah, mas o leão só queria comer. É, isso aí, daí? Sim, legal. Só que o búfalo tem que chegar e falar, beleza, você precisa comer, me morde aí, vai. Vamos lá, vou dar o meu bezerrinho para você comer então, e está tudo certo. É óbvio que não. Por quê? Porque é um instinto natural. A defesa é um direito natural. Ela não é um favor do Estado. Quem diz isso mente, mente descaradamente. Ah, o Estado abriu mão da sua parcela e deu ao cidadão o seu direito de defesa. Desculpa meu francês clássico, mas vá para puta que eu pariu quem fala isso. É o contrário. A partir do momento que o ser humano tem como defesa, como direito natural, e não é só o ser humano, qualquer animal tem, até uma bactéria, quando é atacada, ela tenta sobreviver. Até um vírus faz isso. Qualquer ser vivo tenta se defender para sobreviver. É natural, isso está nos nossos genes. Além disso, está previsto no nosso Código Penal como excludendo a ilicitude. E está previsto em todos os códigos penais do mundo. Do mundo. Não tem um país que legalmente condene a legítima defesa. Claro, você tem entendimentos piores e melhores, mais abrangentes e mais restritos. Né? Você pegar Estados Unidos, por exemplo, a abrangência da legítima defesa é muito maior do que da brasileira. Né? Nos Estados Unidos, se você entrar na casa de alguém, seja lá para o que for, sem ser convidado, a pessoa tem o direito de matar você. Simples assim. Na Itália também é assim agora. Lei do castelo. Ou seja, pisou na minha casa, eu não tenho que explicar depois por que eu atirei em você. Eu atiro e ponto final. Ao contrário, a Inglaterra tem uma legislação muito mais restritiva no que diz a legítima defesa, comparada à brasileira. Lá é complicadíssimo. Né? A chance de você ser preso por tentar se defender, se não ficar muito claro que não havia nenhuma outra opção, é gigantesca. E por último, nenhuma religião do mundo condena o direito à autodefesa. Por isso que eu fico muito bravo, né, quando eu vejo parte aí dos cristãos dizendo, mas um cristão vai ter uma arma para tirar uma vida. Meu Deus do céu, a sua vida é o bem mais precioso que Deus te deu. Como assim você vai se deixar bater como uma ovelha? Isso não existe. Isso simplesmente não existe. E, para exercer a legítima defesa, qual é o único instrumento realmente eficaz? A arma de fogo.
É óbvio. Portanto, quando alguém priva... Portanto, quando alguém priva o cidadão do acesso às armas de fogo, ele está privando o cidadão à legítima defesa, que está no nosso Código Penal e que é um direito natural. Portanto, só por aí já é inaceitável. Inaceitável. Ah, professor, mas o meu professor de sociologia, que tem 42 anos, mora com a mãe e 3 gatos, me falou que as armas não servem para a defesa. Ah, não servem? Então tá bom. Então vamos desarmar todos os seguranças, dos políticos, vamos desarmar a polícia legislativa, que fica lá no Congresso, defendendo aquela galerinha do bem, né? Vamos defender os seguranças do presidente, vamos desarmar a polícia, afinal de contas, a arma não serve para defesa, só serve para ataque, então é melhor que ninguém tenha. Óbvio, isso é uma grande mentira. A arma de fogo é, sim, um instrumento eficaz para exercer a legítima defesa. Há riscos? Claro que há riscos. Viver é um risco, atravessar a rua é um risco. Estar aqui hoje, se tiver alguém contaminado com Corolla, é um risco. Mas e daí? Eu assumo riscos. Eu tenho esse direito. Eu não posso ser obrigado por um Estado incompetente e corrupto a morrer de joelhos, ou ver minha família ser estuprada, torturada, sem ter o direito de tentar, pelo menos, fazer alguma coisa. Ninguém pode dizer isso para mim, aliás, para todos nós. Ninguém. O CDC, que é que cuida da parte de pesquisa da parte de saúde dos Estados Unidos, ele tem uma pesquisa muito interessante que foi feita de 96 a 98, durante a gestão Bill Clinton, por encomenda de Bill Clinton, que era do Partido Democrata, que é desarmamentista. É muito interessante, porque eles fizeram essa pesquisa e esconderam essa pesquisa, o resultado, porque não deu o resultado que eles gostariam, né? E a pergunta que foi feita para milhares de pessoas foi essa daqui, ó. Nos últimos 12 meses, você confrontou outra pessoa com uma arma de fogo, mesmo que não tenha atirado, isso é importante, para se proteger sua propriedade ou outra pessoa? E o resultado dessa pergunta, que foi escondida, obviamente, e aí todo mundo fala assim, ah, mas não tem nenhuma pesquisa que comprove. Tem sim, é que ninguém mostra. Essa aqui, ó. Armas de fogo foram usadas para a legítima defesa 2,46 milhões de vezes por ano nos Estados Unidos. Você faz ideia do que é isso? E o mais importante, e por que um número tão grande aparece tão pouco? Porque a maioria das reações não ocorrem um disparo. Ou quando ocorre um disparo de advertência, ninguém é morto, ninguém é ferido, e isso não vira estatística. Nem lá, nem aqui. Quem é policial, conhece policiais, ou conhece pessoas que portam armas, quantas histórias vocês já ouviram que o simples sacar a arma já foi o suficiente para cessar uma agressão? Aí o cara sai correndo, e aí você vai na delegacia e fala, ó, acabei de sacar a arma para um cara que saiu correndo. O delegado vai olhar para você e falar, pô, você não tem o que fazer, né, cara? Eu tenho, na boa. Tem uma história muito boa, vou contar rapidinho, não estava programado, mas vou contar, de um amigo meu, chamado Bob, carioca. Quando que o Lula foi eleito a primeira vez? 2002, né? 2002. Em 2002, quando o Lula foi eleito, ele desistiu. Ele pegou o que ele tinha no Rio de Janeiro, vendeu e foi embora para o Texas, né? Uma cidadezinha pequenininha, 5 mil habitantes, chamada Cat. Comprou lá um ranchinho, né? Aquela coisa bem típica, né, do Texas, aquela casa na frente, aquele gramadão, e o rancho, né, o resto do terreno no fundo. Na beira de uma estrada, um lugar completamente ermo. E ele estava uma noite, dormindo, acordou com o barulho de um carro parado. Sabe aquele barulho de motor? E ele sabe que ali não é comum, porque, né, passa pouca gente. Olhou, tinha um carro parado na estrada. E ele olhou para baixo, tinha um cara com uma chave de fenda, forçando o carro dele, para roubar o carro dele. Ele pegou a calibre 12,
abriu a janela, foi lá e, bum, deu um tiro do lado do cara, no gramado. Obviamente, o cara sumiu, né? Virou pó, virou fantasma, desapareceu, né? Foi procurar emprego e... No dia seguinte, ele estava imprimindo o currículo, manja? Né? E aí ele ligou para a polícia, aí chega lá o assistente do xerife, né, com aquela cara de sono, que obviamente estava dormindo, imagina, uma cidade de 5 mil habitantes do Texas, né? Quanto trabalho o assistente do xerife tem. Né? Chegou lá, ele contou o que tinha acontecido, o policial olhou e falou assim, onde está o corpo? Ele falou, não tem corpo. Ele falou, você errou? Ele falou, não, eu não atirei para acertar. Ele falou, por quê? Aí ele falou, não, é que no Brasil, se eu fizer isso, ele falou, meu amigo, agora você não está mais no Brasil, você está no Texas. Então, a próxima vez, agora esse cara vai, volta e te mata. Ele falou, da próxima vez você nem me chama, para que você me chamou então? Ele falou, só me chama se tiver um corpo. Se não tiver um corpo, você não precisa me chamar, porque você deu um tiro no seu gramado. Qual que é a lógica disso? Olha a diferença de concepção. Né? Se é no Brasil, você faz isso, infelizmente, a polícia vai chegar, já vai pedir o registro da sua arma, já vai apreender disparo de arma de fogo, vai perguntar se tinha testemunha que realmente alguém entrou no seu gramado. Aí você pega um promotor joinha pela frente e um juiz muito bacana, lá daqueles juízes pela democracia. Né? Você está condenado. Aliás, já repararam que todo mundo que usa pela democracia é ditador? É impressionante, né? Falou da paz, da democracia, eu já seguro a carteira, encosto a bunda na parede, porque eu sei que vem pica. Não tem jeito. Mas vamos lá. Um outro ponto muito importante, tá? A eficácia da legítima defesa para mulheres. Eu estou procurando a minha água. Está aqui minha aguinha. Vamos lá. Outra pesquisa americana, feita em 79, em 26 das maiores cidades americanas, tá? Sobre vitimização de estupro, tá? Vítimas de estupro. Então, o que eles descobriram nessa pesquisa? Tá? Só isso aqui, ó. Quando uma mulher reage armada a um ataque sexual, apenas 3% dos ataques se concretizam. Ou seja, uma mulher armada que reage a um estuprador consegue evitar 97% dos estupros, dos ataques sexuais. Se isso não é um dado relevante, nada mais é. Por quê? Porque a arma, além de tudo, é um inibidor do apetite. Vocês sabiam? Inibidor do apetite sexual. É na hora. Ninguém continua com a vontade de fazer o que estava com vontade de fazer quando tem uma arma na cara. Não tem jeito. Tá? Então isso é fantástico. Por quê? Porque, normalmente, o crime de estupro, e os policiais presentes me corrijam se eu estiver mentindo, a maioria esmagadora não tem uso de arma. Ou é arma branca, ou é força. Por quê? Porque um homem de 1,80 m, 100 quilos, contra uma mulher de 1,50 m, 50 quilos, qual que é a chance que ela tem de se defender na força? É zero. É zero. É questão fisiológica. O homem, mesmo um homem menor, tem mais força que uma mulher maior. Não tem jeito. A não ser que essa seja trans. Mulher de piu-piu. É, mulher sim. Vamos lá, antes que eu seja preso. Tá? Então, isso aqui é o mais importante quando você fala em arma de fogo. Porque ela é um equiparador de forças. Se você tem um treinamento mínimo, e não é um grande treinamento, não pensa que é coisa de super-homem, não. Tá? Você tem um treinamento mínimo, né? Não importa se o cara é mais forte, mais fraco, grande, pequeno, se são 3, se são 2, não importa. Tá? Você tem a força equiparada. E, de novo, é o que eu digo, se você impede que o cidadão tenha uma arma de fogo para se defender, você está impedindo que ele exerça a sua legítima defesa. Porque o que eu posso? Eu não sou lutador, não sou nada, já tenho 50 anos, né? Aí o meu amigo, levanta aqui, meu amigo. Você mesmo, ó. Olha o tamanho da criança. Aí ele fala assim, vou te matar.
Vai. Vou fazer o quê? Vai matar. Quantos policiais aqui já atenderam homicídio, chute na cabeça, espancamento, uma paulada? Acabou. Acabou. Tudo mata. Tudo mata. Tudo serve para matar. Armas servem para defesa. Verdade é essa. Homicídio com arma branca, gigantesco. Defesa com arma branca, muito pouco. Porque não é um objeto eficaz para isso. Pode ser usado, mas não é eficaz. Mas vamos lá. Desarmamento, a arma dos ditadores. Tá? Essa é a parte da questão da liberdade. Não existe no mundo nenhum governo, nenhum Estado que tenha proposto o desarmamento e que esse desarmamento tenha sido feito para melhorar a segurança pública. Não existe. Pode até, eventualmente, ter sido proposto com boas intenções, mas, no mínimo, ele é ineficaz, como a gente vai ver mais para frente. Primeiro exemplo de desarmamento, né, provavelmente o mais antigo de todos, está no melhor dos livros, né, na Bíblia. Aqui, ó. Naquele tempo não havia nem mesmo um único ferreiro em todo o território israelita. Portanto, os filisteus haviam proibido os hebreus de fazer espadas e lanças. Por este motivo, todo israelense tinha que dirigir-se aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. Será que os filisteus estavam preocupados com a criminalidade? Né? Se tinha briga de trânsito no território israelita, discussão de bar. Estou lá no Shabá, discutir, pá, vou te matar com uma espadada. É óbvio que não. Isso é o quê? Controle. Você só domina quem você desarma. Está aqui um dos primeiros exemplos disso, e sempre foi assim. Numa época que não existia arma de fogo. Que não existia arma de fogo. Que a arma era o punhal e a espada, e a lança. Né? A espada era o AR-15 daquela época. É verdade, comparativamente era exatamente isso. Né? Outro exemplo. Aqui um exemplo muito bacana, porque assim, normalmente, né, quem vem bancar o espertão de defender desarmamento fala assim, mas no Japão não tem arma, e não tem homicídio. Primeiro que é mentira, tem homicídio, tem uma taxa muito baixa, né, mas tem. Né, são aproximadamente, aí está com uma média de 1.000 assassinatos por ano. Né, claro que isso, comparativamente ao Brasil, é ínfimo, né, e todos cometidos com facas e com as próprias mãos. Mas o desarmamento no Japão aconteceu no século XVI. Portanto, não tinha nada a ver com criminalidade, não tinha nada a ver com índice de homicídios, nada. Tinha a ver com o quê? Controle social. Por quê? Porque no século XV, e essa é uma ilustração de 1800 e alguma coisa, tá? Isso. Meu celular ficou louco. Resultados do Wikipédia. Meu filho, eu não uso Wikipédia. Deixa ele aqui quieto. Fonte do Benê, Wikipédia. Pronto, tem alguém da Folha aqui ou não? Já me fodi já. Já está registrado. Fala, lá, ele usa a Wikipédia. Manchete, pá! Agora vocês sabem a fonte, né? Referência ao meu amigo Davi Coimbra, grande Davi Coimbra. Vamos lá. Isso aqui é uma imagem de um português, no século XV, quando eles chegaram no Japão, né? Levaram o cristianismo, com os jesuítas, e as armas de fogo. Né? O Japão ele tinha uma parte de siderurgia metalúrgica muito forte já naquela época. Né? Então, eles começaram a construir armas de fogo numa velocidade e uma facilidade muito grande. Né? E os portugueses disseminaram isso entre os japoneses, e os camponeses começaram a se armar. E aí criou-se um grande problema. Por quê? Quem dominava o Japão? Os senhores feudais. Os senhores feudais garantiam esse domínio através do quê? Da força. Usando quem? Os samurais. Que eram o quê? As milícias.
particulares. Eram exércitos particulares, contratados, né, pelos senhores feudais, para dominar determinados territórios. Quando os camponeses se levantavam contra esses senhores feudais, eles utilizavam o quê? Enxada, ancinho, armas improvisadas. Não tinham nenhum treinamento militar, e as rebeliões eram rapidamente o quê? Massacradas. Rápido, muito fácil. Quando os portugueses inserem a arma de fogo, isso muda totalmente. Por quê? Porque o que equivale a um samurai lá no final dessa sala com uma espada e eu aqui com um rifle? Quem vai acertar primeiro quem? Quanto tempo levava para você treinar alguém na arte da espada? E quanto tempo leva você para treinar alguém para utilizar minimamente bem um fuzil, um mosquete, né, na época? Um Tanegashima, chama arma de fogo no Japão, Tanegashima, que foi a ilha de Tagenashima que chegaram os primeiros portugueses e inseriram a arma de fogo. Cultura inútil. A próxima, Wikipedia. Então, os camponeses começaram a se rebelar, começaram a criar até mesmo pequenos feudos independentes de camponeses e ascender socialmente. Por quê? Quando você tem força, quando você tem poder, você ascende socialmente, você sobe socialmente. E isso começou a incomodar, obviamente, os senhores feudais, os shoguns, os próprios samurais, que, embora até utilizassem armas de fogo, não gostavam disso, porque eles diziam que era... Oi? Era fugir das tradições, não é imoral, me fugiu a palavra agora. Honra, isso, não havia honra em você atirar em alguém. Havia honra você cortar a cabeça dele fora. É sério, né? Coisa cultural, óbvio, né? E aí o que acontece é isso aqui, ó. As ordens do ditador Hideyoshi foram executadas com exatidão. A crescente mobilidade social dos camponeses foi subitamente revertida. Os Ikki, os monges guerreiros, se tornaram figuras do passado. Hideyoshi forçou os camponeses a abandonarem suas armas. Ieyasu, o regente seguinte, então começou a privá-los de seu respeito próprio. Se um camponês ofendesse um samurai, ele podia ser executado imediatamente pela espada do samurai. Esse foi o objetivo do desarmamento do Japão. Tá? Retornar o controle aos poderosos. Retornar ao status quo. Tá? Isso só faz isso desarmando. Tá? Eu tenho 2 artigos publicados sobre essa questão, né? Davam uma palestra inteira, né? E vão sair no meu, se tudo der certo, no meu próximo livro agora, no 2º semestre. Mas vamos continuar. Então, esqueçam o Japão como exemplo de desarmamento. Não tem nada a ver. Né? Resumido, por que tem... Vamos só esperar o rapaz acabar a ligação ali, não tem problema. Vamos lá. Esqueci o que eu estava falando. O meu livro. Vamos lá. Rússia, 1917. Tá? Como é que ocorre a Revolução Bolchevique? Tá? Os bolcheviques tinham exército? Não. Né? Tinham forças armadas? Não. Tinham forças regulamentares? Não. Contavam com o quê? Com os camponeses. Com o povo que se sentia oprimido pelos czares, né? Soubessem eles o que seria opressão depois. Né? Eles recrutam esses camponeses, que com suas próprias armas começam a enfrentar as tropas czaristas. Em 1917, eles chegam ao poder. Em 1919, isso aqui é um cartaz da época, que diz o quê? Camaradas, entreguem as suas armas. Começa uma enorme campanha de desarmamento na Rússia, da Rússia recém-revolucionada. Tá? Por motivos óbvios. Né? Quem chegou ao poder sabia que não era interessante ter uma população armada. E isso acontece, e a gente sabe muito bem o resultado disso tudo.
Lenin dizia uma coisa interessante no seu programa militar, olha só. Só depois de o proletariado desarmar a burguesia é que poderá, sem trair a sua tarefa histórica universal, atirar para o ferro velho todo o armamento em geral e, indubitavelmente, o proletário faloá. Mas só então, de modo nenhum antes. Ou seja, né, o proletário armado é interessante até se atingir o poder, até a revolução estar concretizada. Depois disso, não, aí as armas têm que ir para o ferro velho, porque nós chegamos no poder e aí nós temos o monopólio das armas para continuar, para se perpetuar no poder, exatamente como aconteceu com alguma coisa próxima aí de, só na União Soviética, de 40, 60, depende da fonte, 40, 60 milhões de mortos, sem nenhuma chance de defesa. Mikhail Kalashnikov, o criador do famoso AK-47, pouca gente sabe dessa história, eu li a biografia dele, é uma biografia muito boa. Ele e os pais foram mandados para um gulag, né, que eram aqueles campos de concentração soviético, né? Mas a lavagem cerebral que foi feita nele, né, quando era criança até jovem, foi tão grande que na biografia ele diz que a mãe russa estava certa em mandar os pais deles para o gulag, porque eles não eram fiéis à pátria. Olha só. E ele criou a AK-47 com o sonho de que cada lar da União Soviética tivesse um AK-47 para defender a mãe Rússia. Lógico que isso nunca aconteceu, né, por motivos óbvios. Mas sigamos. A Alemanha nazista. Tá? A Alemanha nazista é, sem dúvida nenhuma, o exemplo mais claro e mais documentado da história sobre o desarmamento para controle social, para domínio de pessoas e grupos e etnias. Esse não há exemplo maior. Tá? 1938, portanto, antes de se iniciar a Segunda Guerra Mundial, o chefe da polícia de Berlim anunciou que, como resultado de uma atividade policial nas últimas semanas, toda a população judia de Berlim havia sido desarmada. Quaisquer judeus ainda achados de posse de armas sem licenças válidas são ameaçados com a mais severa das punições, ou seja, a morte. The New York Times, 9 de novembro de 1938. 9 de novembro. Uma semana depois aconteceria o quê? A Noite dos Cristais. Ali a coisa foi startada. Foi quando a Gestapo, né, foi para os bairros judeus prender, matar e começou a enviar os judeus desarmados para os campos de concentração e para os guetos. Simples assim. Esse livro aqui, ó, Hitler, o Desarmamento, do professor Holbrooke, é excelente. Ele mostra todo o passo a passo, tudo documentado com decretos, projetos, leis, né? Como o desarmamento foi inserido na sociedade alemã, na sociedade nazista alemã. Sabe qual foi o primeiro grupo a ser desarmado? Isso lá em 1928, 29 ainda, assim que o Hitler chegou ao poder. Sabe qual foi o primeiro grupo? Os ciganos. Sabe por que foram os ciganos? Porque ninguém gostava dos ciganos. Nem os judeus. E aí quando disseram, não, todo mundo pode ter arma, menos os ciganos, que eles não são boa gente. Todo mundo aplaudiu, inclusive os judeus, porque ninguém gostava dos ciganos. Só que todo mundo esquece que um dia o grupo pode ser ele. E foi exatamente o que aconteceu. Então, por isso que eu tenho muito medo daquelas pessoas que vêm com aquele papinho e falam, não, mas realmente, arma não é para qualquer um. Olha o cigano aí. Só para CAC. CAC de verdade, CAC raiz com distintivo de CAC. Né? Bonito, tatuagem no braço, CAC raiz, né? Brasão do exército. Né? É, bonito, nossa, é um orgulho isso. Né? Eu não sou CAC de verdade, eu só tenho CR há 20 anos. Né? Mas não sou, de acordo com eles eu não sou. Né? Esse livro é muito interessante porque ele mostra as leis e como essas leis foram depois
muito semelhantes, né, e não foi coincidência, implementadas no Brasil inicialmente por Getúlio Vargas, pelo ditador Getúlio Vargas, que era, sabidamente, alguém muito próximo aqui do nazifascismo. Esse era mesmo, né? Só não entramos no eixo na Segunda Guerra Mundial, graças aos Estados Unidos, que mandou os naviozinhos daqui para Natal, né, aqui no Brasil, e falou, vocês vão entrar nessa mesmo? Então se preparem, né? E aí Getúlio falou, não, acho que é melhor a gente ficar no lado mais forte, né? Se bem que todo país que declarou guerra aos Estados Unidos hoje está bem pra caramba, né? Acho que podia ter sido uma oportunidade naquela época, assim. Pode ver, Alemanha, Japão, não é? Itália, tá todo mundo legal. Mas vamos lá. Próximo. Cuba, 1959, Fidelito, né? Que arda no inferno eternamente. Nada contra. O que você tem contra o Fidel? Vai ter calibre 12, 45. Várias coisas contra. Fidel Castro, tá? Havana. A última batalha de Havana, né, quando as tropas de Fulgêncio Batista eles estavam já cercados em Havana, sem muita chance, mas ainda resistindo. Ele convoca os camponeses para a última batalha, a última grande batalha para tomar Havana. E quem eram os camponeses que podiam ir lutar nessa frente de combate? Os que tinham? Os que tinham armas. Por quê? Porque ele não tinha armamento nem munição para distribuir para todo mundo. Então, você tem uma arma? Vem comigo, você é um revolucionário. Você não tem? Você é um bosta. E assim foi. Eles destituíram o Fulgêncio Batista, que também não era flor que se cheire, mas não era um ditador, obviamente, né? É aquela troca do ruim pelo muito pior, né? E o que acontece depois é isso aqui, ó. Tirarei todas as armas da rua o mais rápido possível. Não há mais inimigos, não há mais nada para lutar contra, e se algum dia alguma potência estrangeira tentar atacar a revolução, todos nós lutaremos. As armas pertencem aos quartéis e arsenais. Ninguém tem o direito de andar armado aqui. Nós cuidaremos da sua segurança. É verdade esse bilhete. É isso aí, ó. Então pronto, utilizei a população armada para chegar ao poder, e a partir daí eu não interesso mais uma população armada, porque eu vou instalar uma ditadura, e aí de repente essa mesma população armada depois olha e fala, opa, peraí, não era isso que a gente queria não, vocês vão tomar tiro também. Tá? E aí, sempre dizendo que nós cuidaremos da sua segurança, o Estado está aqui para cuidar da sua segurança, você não pode ter uma arma, nós temos a polícia para isso, né? É sempre esse discurso. Você conhece algum ditador que chegou ao poder dizendo assim, ó, eu vou ferrar todo mundo, eu vou matar, eu vou torturar? Não, ele sempre chega com uma proposta bonitinha. Não, eu estou salvando você. Eu sei o que é melhor para a sociedade. Eu sei o que é melhor para o mundo. Falou isso, corra. Mas corra muito, não olha nem para trás, que é capaz de virar estado de sal. Venezuela, exemplo mais, né, mais presente, né, mais atual, né? E interessante porque assim, né, quando a gente falava, eu já falava isso há 20 anos atrás, né, já falava do Japão, da Alemanha, da União Soviética, da Coreia do Norte, né, que mais? Do Camboja, todo mundo falava assim, não, mas isso é coisa do passado. Isso jamais aconteceria no mundo moderno. Está aqui, ó. Como não? Aconteceu de novo. De novo. 2 ditadores, o primeiro que já arde lá no mármore do inferno, e o outro que, se Deus quiser, se encontrará muito brevemente também com ele, tá? Instituíram o desarmamento na Venezuela. Com qual desculpa? Há muita criminalidade. Há muitos homicídios, há muita violência. Com a ajuda de quem? Do Brasil. Do Brasil. Tá? A legislação de armas de fogo hoje da Venezuela, desde 2012,
ela é uma cópia do nosso Estatuto do Desarmamento. É uma cópia. Foi praticamente traduzida e implementada lá. Exatamente igual. Com apoio, inclusive, de uma organização não governamental, que muita gente que deve conhecer, que é o Viva Rio, lá do Rio de Janeiro. Se vocês procurarem no YouTube, põe lá, Viva Rio, Venezuela, desarmamento. Vocês vão ver o senhor Rangel Bandeira, né, lá no meio das tropas chavistas, de camisa vermelha, defendendo e dizendo para Hugo Chávez como implantar o desarmamento na Venezuela. A Venezuela, em 2007, 2008, isso ninguém sabe. Não, na realidade, mais gente sabe, mas ninguém conta, só esse louco que aqui vos fala. Tá? A Venezuela mandou um grupo aqui para o Brasil para estudar, tá, como o controle de armas e munições era feito, para implantar exatamente igual na Venezuela. Questão do registro federal, marcação de munição, tudo isso que o pessoal adora aplaudir, né? Burocracia, tudo isso que o pessoal adora aplaudir, fala, não, tem que ter controle mesmo. Ótimo, muito bom, até o dia que esse controle cai na mão errada. Que é exatamente o que aconteceu em todos esses países que a gente viu. Olha lá o discursinho. Arranca o Plano Nacional de Desarmamento com esta nova etapa. Com os recursos aprovados, com a instalação de 60 centros de desarmamento e com a participação do Movimento pela Paz e Vida, continuaremos atrás do sonho, atrás da utopia de uma Venezuela de paz. É bom porque até o próprio imbecil assume que é uma utopia, e uma utopia é algo irrealizável, né? E ele diz isso no discurso. É um gênio, né? É um gênio, assim. Churchill sentiria vergonha vendo um discurso do Maduro, né? Que viu o passarinho lá do Chaves na árvore. Não exatamente nessa ordem. Mas tá tudo aqui, ó. Centros de desarmamento, ou seja, para entrega voluntária de arma, participação do Movimento pela Paz e Vida, né? Atrás do sonho de paz. É sempre isso. E olha o que a Venezuela está vivendo. Acho que não preciso falar muita coisa, né? O povo sendo esmagado na rua por tanques, sendo massacrado sem nenhuma chance. Mas, de acordo com um certo general nosso, né, ainda bem, porque senão ia ter uma guerra civil. Não vou citar o nome. Como é que chama aquele negócio que você põe na cerca mesmo? Esqueci também. Mourão, me veio isso da fazenda agora. Vamos lá. A imprensa, né, mais um tópico agora, nosso terceiro tópico, a imprensa e a demonização das... Vocês perceberam que eu sou uma pessoa democrática, né? Eu falo mal de todo mundo, né? Fique claro. Inclusive de vocês, né? Vamos lá. A imprensa e a demonização das armas, tá? O que aconteceu nos últimos 30 anos para a questão das armas de fogo, que eram vistas com uma absoluta naturalidade no Brasil, né? E passou a ser vista que, ai, medinho, tem uma arma de fogo em cima da mesa, ela vai sair atirando em todo mundo. Nossa, você está armado, você quer matar alguém, né? Esses aqui são alguns anúncios, né, da década de 70, 80, até do comecinho da década de 90, né? Olha lá, grátis, registro imediato, inclusive retrato, né? O cara emitia praticamente o registro dentro da loja, né? Olha lá, ó, vamos caçar, imagina fazer um anúncio hoje e falar, vamos caçar. Meu Deus do céu! Os millennials iam morrer assim às pencas, né? Olha lá, dividido, olha lá, 3 pagamentos. Tinha loja que vendia 48, ó, Sears, né? A famosa loja americana que havia no Brasil, né? Essa aqui é da Sears também, essa aqui é do... Olha lá, Casa Cine Foto, né? Fotografia e tiro. Tudo a ver. Shot. Né? Então, o que aconteceu para de repente, de uma coisa tão natural, tão presente na nossa sociedade, né, que não assustava ninguém, não preocupava ninguém, né, virou o que virou. Vamos lá. A primeira estratégia é usar o quê? Notícias seletivas. Basicamente, o que eu faço? Eu
como imprensa profissional, né? Não essas fake news que tem por aí, entendeu? Imprensa profissional, tipo Folha de São Paulo, o Globo, né? Jornalistas renomados, que nem a Mônica Bergamo, né? A Vera Playmobil, né? Oi? O Lauro Jardim, né? Todo esse pessoal profissional mesmo. O que eles fazem? Eles selecionam o que você vai ler. Muito simples, né? Então eu pego sempre notícias ruins que tenham vinculação com a arma de fogo e mostro. E nunca pego notícias boas, que também têm vinculação com a arma de fogo, e mostro. É muito simples, né? Isso acontece há décadas. Há décadas. Só que, graças a Deus, hoje a gente tem uma coisa chamada redes sociais, né? Então não está tão mais fácil. Então, aqui um exemplo de agora. O senhor Domingos era comerciante, tinha uma arma, reagiu a um assalto, matou e morreu. Primeiro, parabéns para ele, morreu como herói. Escolheu, dane-se. Muito provavelmente impediu que os bandidos entrassem na casa dele. E isso é uma escolha dele. Acabou. A notícia tinha que morrer aí. Já é indiscutível. Né? Já é indiscutível. Mas não, né? Ela tem que dizer que foi ruim. Olha só, imagina, se ele não tivesse uma arma, ele estaria vivo. Primeiro, quem pode garantir isso? Segundo, o que ia acontecer depois disso? O cara ia só pegar o carro dele e ir embora? Ia só pegar o celular dele e ir embora? Entrar na casa dele e falar, não, desculpa, olha, a sua família, eu não vou fazer nada com a sua família, eu só quero dinheiro, tá? Eu sou um bandido do bem, né? Vou ganhar um abraço do Drauzio Varela. Vai na Fátima Bernardes para o encontro, né? Estou sendo discriminado porque matei uma família, né? Mais ou menos isso. O que ela não diz é que, poucos dias antes, ocorreram 3 reações armadas. 3. Uma dentro de um ônibus, lá em Santa Catarina, a outra foi um comércio, e uma outra, acho que foi um assalto, uma tentativa de assalto na rua também. E que ninguém se feriu, além dos bandidos. Mas aí não interessa para a dona Mônica, jornalista profissional Bergamo. Só interessa o que é ruim. Isso é extremamente comum, né? Outra questão, como é que isso aí, né? Personificação das armas, ou seja, começou a se dar a arma um poder sobrenatural, né? Vida própria, moralidade, com manchetes assim, olha lá, mortes por arma de fogo. Por, como assim por? A arma, por, ela foi lá e matou. A manchete deveria ser mortes com o uso de armas de fogo, ok, correto. Mas esse por aqui não é sem querer. É exatamente para você ter ideia que o problema não é que teve um monte de bandido, vagabundo, que matou pessoas. O problema foi a arma. Ou seja, não existe mais o criminoso. A pessoa do criminoso, o autor, aquele que tem que ser punido. Não, temos que punir a violência. E a arma é violência. Mas dá para piorar? Dá para piorar, sempre dá. Armas brancas são responsáveis por quase metade dos assaltos. As armas brancas do Rio Grande do Sul estão assaltando as pessoas nas ruas. Temos que tirar as facas dos gaúchos, facas malvadas. Gente, viu uma matéria, ó, cara, gaúcha, ZH, 0 hora, não é jornalzinho. É jornalismo profissional, com método, com lastro e método. Né? Está aqui, ó. Armas brancas são responsáveis. Não são criminosos, são armas brancas, as armas, as facas. Né? Mas dá para piorar? Sempre dá. Sempre dá, sempre dá. Vamos lá, essa é a minha predileta, sempre foi, sempre será. Vai! Carro passa atirando contra pagode em bar e deixa mortos e feridos. Um carro passou atirando, só faltava estar bêbado. Carro bêbado passa atirando.
Malditos Decepticons! Eles estão entre nós. Sabe qual é o mais trágico dessa notícia? O mais trágico. O pagode sobreviveu. Carro incompetente. Vamos lá. Que é triste, mas é engraçado. Para essa questão especificamente, né, de como a imprensa deturpa essa matéria de uma forma sistemática e proposital, eu sugiro a leitura de 2 livros, tá? O Preconceito contra as Armas e o Guerra contra as Armas, ambos do professor John Lott, e que eu tive orgulho de trazer esses livros para o Brasil, intermediar a publicação desses livros aqui no Brasil. Me tornei, inclusive, amigo do John Lott, uma coisa que eu nunca imaginei, né? O John Lott foi um percussor dessa briga nos Estados Unidos, sempre foi um ídolo para mim, eu lia tudo dele, leio até hoje. Hoje, hoje eu troco e-mails com ele, mensagem do WhatsApp, é um negócio, maravilhoso isso, graças à internet, né? Mas vamos lá. O nosso último tópico, tá? Porque assim, escuta, ninguém avisou para desligar celular, não? Não, né? Legal. Vamos lá, desculpem. Então a gente viu, né, que o problema não é violência, a gente viu que o desarmamento ele é normalmente imposto, né, para controle social, para se controlar, né, para se instalar uma ditadura, um governo autoritário, né? A gente viu que, sim, armas são um instrumento de defesa, e a gente viu como é que a imprensa trabalha contra o nosso direito de defesa, demonizando as armas de fogo. Apesar disso, alguém pode dizer assim, professor, né, mas depois do Estatuto de Desarmamento, a imprensa profissional me disse que 170 mil vidas foram poupadas, né? Cara, isso é uma mentira tão grande, e uma mentira tão óbvia, né? Aliás, quem tem um estudo muito bacana sobre isso é o Fabrício Rebelo, depois vocês procurem, né? Ele é muito técnico nesse aspecto, né? Ele prova que isso é uma farsa. E a farsa é muito óbvia de ser provada, né? Porque é só ver os números brasileiros, né? Então, vamos lá. Desde 2003, né, mais de 600 mil armas foram entregues, sem contar as armas apreendidas pela polícia, né, pelas polícias dos estados. Tá? Milhões de armas. Né? 7 milhões de armas foram jogadas na ilegalidade. O pessoal que tinha registro na Polícia Civil, né, nas Secretarias de Segurança Pública, e que não renovou esse registro na Polícia Federal, passou a ter, em tese, para mim, é uma infração administrativa, but, né, alguns entendem que é um crime. Tá? De qualquer forma, essas armas se encontram até hoje na ilegalidade. 90% das lojas de armas e munições no Brasil fecharam nesse período. Hoje estão começando a reabrir, algumas lojas que tinham parado de vender arma, voltaram a vender arma, isso é maravilhoso. Né? Aliás, outro dia entrei na loja de um amigo meu, tinha uns blister de 9 milímetros de 45. Cara, eu não vou falar um negócio porque é feio, mas eu quase tive uma alegria muito grande. Entendeu? Maravilhoso, maravilhoso. Né? Nem tudo está perdido. Vamos lá. E todos os portes, na época que existiam, que eram muitos. Essa ideia de que, não, posse tudo bem, agora porte não, porque o cidadão vai andar na rua, vai dar tiro no amiguinho, na discussão do bar, na briga de trânsito. Isso é outra fraude, isso é outra farsa. É trabalhar com o medo das pessoas, e isso é muito fácil. Porque é fácil você imaginar isso acontecendo. Se eu tenho um monte de gente andando armada, a chance de uma hora dar uma merda é grande. Portanto, esse pessoal tem razão, é melhor não deixar. Mas eles não falam dos benefícios, óbvio, como a gente viu até agora. Mas por que eu digo que é uma farsa? Vamos lá. Década de 90. Eu comprei a minha primeira arma legalmente em 1991. Quando eu fui... Você entendeu legalmente, né?
Em 1991, que era 21 anos, que era a idade mínima para você, legalmente, ter uma arma de fogo. Né? Eu não ganhei uma arma com 16 anos do meu pai. Isso é mito. Tá? Eu não dei o meu primeiro tiro também com 4 anos. Também é mentira. Eu comprei a primeira arma em 1991. O que eu tive que entregar para comprar essa arma? Tá? O meu atestado de antecedentes, expedido pela Polícia Civil de São Paulo, o meu olerite, só os velhinhos vão saber o que é isso, né? Que era o comprovante de que eu trabalhava, o contra-cheque, isso, né? O comprovante que eu trabalhava. Afinal de contas, se você está desempregado, você é um bandido vagabundo que vai assaltar as pessoas com uma arma de fogo, né? Legalmente comprada, isso que é o melhor, né? O meu contra-cheque e um comprovante de residência. E só. E só. Em 15 dias eu estava com o meu 38 comprado. Eu não pretendia portar essa arma. Então, até a moça lá da loja falou, você vai querer porte? Eu falei, não quero. Imagina, uma pessoa fala assim, você vai querer porte? Eu falo, não quero. Ai, hoje não. Eu quase choro lembrando disso, juro. Hoje eu não quero, obrigado. Olha que insanidade. Minha, né? Eu falei, não quero, eu só quero ter arma em casa. Mas aí eu fui morar num bairro mais violento de São Paulo. Eu não tinha carro, não tinha telefone em casa, né? Chegava de ônibus, tarde da noite, trabalhava durante o dia, estudava à noite. Né? Era uma rua meio complicadinha, assim, tinha a boca de fumo, acho que tinha uma meia dúzia só na rua. Né? Tinha uma pizzaria que fazia delivery de cocaína. Sério, você ligava lá e pedia farinha separado. Sério. Né? Então, bem frequentada a rua, assim. Né? E na frente de casa tinha um bequinho, uma escadaria, onde os trafiquinhas ficavam ali. Né? Tudo gente boa, né? Vítimas da sociedade capitalista opressora. E uma noite, minha avó passou muito mal, eu fui ligar para o meu tio, né? A gente não tinha carro, para ele vir para levá-la ao hospital. Né? E eu fui, enfiei a arma na cintura e fui para o orelhão. Né? Vocês lembram disso? Não, só os velhinhos também, né? Com as fichas no bolso. Né? Tinha fila, né? Tinha fila. Aí, Telesp. Por isso que não funcionava. Aí, quando eu atravessei a rua, eu fui parado por uma viatura da Polícia Civil de São Paulo, viatura do Garra. Eles me abordaram, imediatamente eu falei que eu estava armado. Eu falei, estou armado. Ele falou, você está com documento aí? Eu falei, estou só com o registro. Dei o registro para ele. Eu falei, mas eu moro aqui na frente, né? Estou vindo telefonar, minha avó está passando mal. Estou vindo ligar para o meu tio e buscá-la para levar para o hospital. Inclusive, se vocês quiserem, vocês podem ficar aqui enquanto eu ligo. Tal. Aí ele olhou, tal, me devolveu o documento, não pediu nem para ver a arma. A arma ficou na minha cintura, ele não me desarmou. Né? Olhou, falou assim, pô, cara, faz o seguinte, pega essa semana aí, vai lá, tira o porte. Ele falou que senão uma hora, pô, você vai pegar uns PM chato aí pela frente, os caras vão te prender. Entendeu? Né, PM chato? Aí ele falou, pô, você vai pegar uns PM chato, aí os caras vão te levar para a delegacia, você vai ter dor de cabeça, tal, vai lá, tira o porte. E eu fiz isso. Né? Fui na outra semana, dei entrada pela loja mesmo, meu porte. 4 dias depois, a pessoa me ligou, falou que o delegado queria conversar comigo para emitir meu porte. Cheguei lá na delegacia, era um delegado bem velhinho mesmo, assim, de gravatinha borboleta, assim, óculos redondinho, né? Olhou, meu porte estava já datilografado em cima da mesa, né? Mas não estava assinado. Né? Aí ele olhou para minha cara e falou assim, meu jovem, eu tinha 21 anos, né? Meu jovem, para que você quer andar com este canhão? Um 38, né? Imagina, uma época que o pessoal só usava 32, né? Aí expliquei para ele, falou, olha, assim. Aí ele pegou, assinou, entregou na minha mão e falou, não vá me aprontar nada, hein? Essa foi a história do meu primeiro porte, que ficou válido, renovado constantemente até 2003, quando veio o Estatuto do Desarmamento. E aí, da noite para o dia, eu perdi toda a minha capacidade de autodefesa. A partir daquele momento, eu ia matar pessoas se eu estivesse armado. Né? Eu ia brigar no bar, eu ia atirar no amiguinho na escola, na faculdade. Essa é a loucura da nossa legislação.
né, da noite para o dia, todo mundo que tinha capacidade, que andou por décadas, eu era novo ainda, andou décadas, 30 anos armado, a partir daquele momento falou, não, você não pode, você não tem capacidade para andar armado. Essa foi a loucuragem dessa legislação. E o resultado disso é isso aqui, ó. Crescimento dos homicídios no Brasil, de 1980 até 2008. Como comparativo, eu pus aqui nesse gráfico, né? Desculpa, Dilmei. A taxa de homicídios nos Estados Unidos, né? Que caiu, né, de 1980, que tinha uma taxa, ó, pode ver, muito parecida com a nossa, muito próxima da nossa, e chegou hoje à menor série histórica deles desde 1940, com 4,8 homicídios por 100 mil habitantes. O Brasil está a 30 homicídios por 100 mil habitantes, em média, né? Como vocês podem ver nesse gráfico, não houve queda nenhuma. Houve uma queda momentânea em alguns momentos. O encosto da Dilma está aqui. Dilma, é você? Mas isso já houve anteriormente. Ó, você tem um pico aqui, depois uma queda inexplicável, não aconteceu nada aqui para que isso acontecesse, porque o crime é sazonal também. E outra coisa, o homicídio, por mais que ele cresça, vai chegar uma hora que ele tende a estagnar, a parar, independente de qualquer fator. Porque senão o mundo acaba. E aquela mentira das 170, 160, 175, 148, porque cada hora eles falam um número, né? Vidas salvas, essa é a grande mentira, porque eles jogam esse gráfico numa linha constante ad eternum. Como se cada ano os homicídios fossem sempre crescendo. E o Fabrício Rebelo fez uma análise muito legal, que ele chegou à conclusão que em 2099 o Brasil estaria extinto. Todo mundo teria se matado. Todo mundo teria sido vítima de homicídio. Aí eu disse, mas tem um erro na sua análise. Ele falou, qual? Eu falei, alguém ia ter que ficar vivo. O último que matou, né? O último brasileiro. E ele respondeu, falou, não, esse aí morreu com um tiro acidental, que armas matam. Né? Sobrou ninguém. Sobrou ninguém. A arma caiu no chão, pá, morreu. E olha só, 14 anos antes do Estatuto do Desarmamento, 61% das mortes com o uso de armas de fogo. 14 anos após o desarmamento, 71% de homicídios com armas de fogo. Ou seja, hoje se mata mais usando o instrumento arma de fogo do que se matava lá na década de 80. Portanto, isso prova que as armas que circulam no mundo criminal não foram retiradas de circulação. Óbvio. Óbvio. Simples. Por quê? Porque o mercado ilegal se abastece constantemente. Ele se reinventa. Por isso, quando eu vejo essas operações para desmantelar tráfico internacional de armas, né, para prender armas, a polícia prendeu 50 mil armas. E daí? Essas 50 mil armas já foram repostas, e vai ser reposta sempre. Só está fazendo o mercado girar. O que você tem que fazer é aprender bandido, não aprender arma. Foi o que eu disse, a arma não tem moral. Não é um pedacinho de papel que transforma a arma do bem em arma do mal. É o uso dessa arma. Né? O martelo de Thor tem a personalidade de Thor. E com a arma é a mesma coisa, com a faca é a mesma coisa, com o carro é a mesma coisa, com a moto, com qualquer coisa, com qualquer objeto. E aí a gente tem que engolir essa história de que o Estatuto foi um sucesso. Uma história que cola cada vez menos, mas continua sendo repetida e muitas vezes as pessoas acabam acreditando por achar que se trata de uma informação verdadeira, né, trazida aí por pesquisadores do IPEA, seríssimos, né, e etc. Ou das nossas faculdades, que quase não têm contaminação ideológica, né, praticamente nenhuma, né, super isentos. Concluído, meus queridos, aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade, nem segurança.
Muito obrigado a todos.